galerinha do Me Salva, tudo certo com vocês? Eu não me esqueci que na última aula eu deixei uma pergunta no ar. E a pergunta era se a gente tem DNA em algum lugar além do núcleo. Claro que a gente está falando de células eucarióticas que têm um núcleo individualizado ali pela carioteca, pela membrana nuclear. E a pergunta é, onde a gente tem DNA? Bom, você vai responder que a gente tem DNA no núcleo. Mas a gente tem DNA também nas nossas mitocôndrias. Você lembra o que é uma mitocôndria? Mitocôndria é uma organela celular que tem a forma parecida com um feijão, que é responsável pela respiração celular. Então, toda a cadeia oxidativa está dentro das mitocôndrias e faz essa respiração da célula. Por isso, é uma organela muito importante. E, além disso, ela é diferente porque ela tem uma molécula de DNA dentro de cada mitocôndria. Uma célula pode ter até 1000 mitocôndrias. Então, a gente tem a molécula de DNA do núcleo e mais 1000 moléculas de DNA em cada mitocôndria. Esse DNA, que a gente vai chamar de mtDNA, o DNA mitocondrial, ele é diferente do DNA nuclear. Ele é uma molécula mais simples, uma molécula circular que tem apenas 16.500 pares de bases e que codifica 37 genes apenas. 13 desses genes estão relacionados diretamente com a cadeia respiratória. E os outros genes vão estar relacionados também com o funcionamento da mitocôndria e a própria produção das proteínas necessárias para a cadeia respiratória. Vamos ver então com mais detalhes como que é essa tal molécula de DNA mitocondrial. Bom, seguinte, essa molécula é circular e é formada por duas cadeias também. A gente tem uma cadeia que a gente vai chamar de cadeia H, que é a cadeia pesada, e a gente tem a cadeia L, que é a cadeia leve. Bom, essa diferença se dá pela composição de bases. A cadeia pesada tem um conteúdo maior da base guanina. Se vocês lembram, a guanina é uma base maior, que tem 2 anéis aromáticos e por isso que ela é mais pesada. Na cadeia leve, a gente vai ter um conteúdo maior de citosina, uma base mais simples, menor e por isso forma a cadeia leve. O nosso DNA mitocondrial forma 1% do DNA total de cada célula. E ele tem uma região específica que a gente chama de D-loop, que é a região de início da replicação, que é essa região que está marcada aqui de mais escuro, que é a região que vai dar, então, origem às novas moléculas de DNA mitocondrial no momento da divisão das mitocôndrias e da célula como um todo. Nessa região, a gente tem duas regiões que a gente chama de hipervariáveis, HV1 e HV2. A molécula de DNA mitocondrial, ela é muito semelhante entre todas elas e entre as próprias pessoas, mas nessa região é onde a gente tem a maior variabilidade genética no DNA mitocondrial. E o que faz o nosso DNA mitocondrial? Bom, essas regiões vão codificar genes como o gene do citocromo B, o gene das NDH desidrogenases, enzimas responsáveis pela cadeia oxidativa e fosforilativa. A gente tem também a produção do citocromo oxidase,
enzimas do tipo ATPase, que vão ser produtoras de ATP, que é a molécula de energia da nossa célula. Aqui, novamente, citocromo oxidase e NADH desidrogenases. E também a gente tem duas regiões que produzem RNAs, que são responsáveis pela produção dessas proteínas, dessas enzimas que têm função dentro da mitocôndria. As mitocôndrias são muito importantes porque elas fazem a respiração celular e, por isso, mutações nesses genes vão ter consequências bem graves. No DNA mitocondrial, o que a gente tem? A gente tem uma alta taxa de mutação. Essas moléculas sofrem 10 vezes mais mutação do que o DNA normal. Por que isso? Ele está muito próximo da cadeia respiratória, onde são geradas espécies reativas de oxigênio. E esse próprio processo que vai levar à lesão dessa molécula de DNA. E a gente tem, ao contrário da alta taxa de mutação, uma baixa taxa de recombinação. E isso está relacionado com a herança desse DNA mitocondrial, que é diferente do DNA nuclear. Vamos falar, então, como que a gente herda esse DNA mitocondrial. A herança dessa molécula de DNA é unicamente materna. Como assim? Isso quer dizer que todas as mitocôndrias do seu corpo têm DNA que veio da mãe. Nenhuma tem DNA paterno. Por que isso? Está relacionado lá com o momento da fecundação. E com a diferença dos gametas femininos e masculino. No óvulo, o óvulo tem as suas mitocôndrias que permitem que ele continue viável. Já o espermatozoide tem o material genético na cabeça do espermatozoide e as mitocôndrias na peça intermediária. As mitocôndrias funcionam como um motor do espermatozoide, dando energia para que ele se mova. Só que quando ele fecunda o óvulo, ele coloca o material genético dentro do óvulo e essa peça intermediária e a cauda do espermatozoide são perdidas. E por isso as mitocôndrias paternas são sempre perdidas. O zigoto, o feto que vai se originar desse óvulo fecundado, vai ter as mitocôndrias somente de origem materna. Outra coisa interessante sobre a herança do DNA mitocondrial é que ele pode ser variável. Como assim? Bom, eu tenho cerca de 1000 mitocôndrias em uma célula normal. No momento da divisão celular, essas mitocôndrias também se replicam para que elas possam se dividir nas células. E nesse processo de replicação, a gente já viu que a gente tem uma alta taxa de mutação. A gente pode ter algumas mitocôndrias que são mutadas. E daí entra dois conceitos quando a gente fala em DNA mitocondrial, que é a homoplasmia e a heteroplasmia. Bom, homo sempre vem de igual. E então, se eu quero dizer que essa minha célula deu sorte de, na divisão, herdar todas as mitocôndrias normais. Por isso, essa é uma célula normal que não vai ter nenhum problema no funcionamento da sua
cadeia respiratória, na função das mitocôndrias. Já a heteroplasmia é quando eu tenho uma mistura do conteúdo de mitocôndrias normais com aquelas alteradas, mutadas. E o que eu posso ter nesse caso? Quando a gente viu o DNA nuclear, ou eu herdava a mutação, ou não. Eu tinha um risco de herdar. Aqui, como eu tenho muitas mitocôndrias, o que pode acontecer? Eu herdo mitocôndrias normais e mitocôndrias alteradas. E isso gera o quê? Gera fenótipos diferentes. Ou seja, eu posso ter uma célula que tem apenas 30% das minhas mitocôndrias alteradas. E eu vou ter um fenótipo mais leve. Agora, eu posso ter uma célula que herdou muito mais mitocôndrias mutadas do que mitocôndrias normais. E nesse caso, essa célula vai ter mais dificuldade em fazer suas funções e vai ter mais dano celular. E é por isso que a gente vê fenótipos tão variáveis dentro de doenças mitocondriais com o mesmo tipo de mutação. Porque aqui a gente tem também uma questão de quantidade. Quantas mitocôndrias mutadas eu herdei? Isso vai influenciar no desenvolvimento daquelas células. Quando a gente fala em DNA mitocondrial, a gente já pensa nas patologias envolvidas. Essas patologias vão afetar principalmente aqueles tecidos que têm uma grande demanda de energia, como o cérebro e músculo. São os tecidos mais afetados por doenças mitocondriais. Então, são as encéfalo e miopatias, porque tem uma grande demanda energética. E com a mutação nas mitocôndrias, essa demanda é prejudicada. Nós temos várias doenças que estão associadas com mutações no DNA mitocondrial. Aqui a gente tem a nossa molécula circular de DNA mitocondrial e a gente pode ver que na região que a gente codifica aqueles RNAs e também o citocromo B, a gente tem mutações que estão relacionadas com Parkinson. Aqui, naquela região que a gente codifica enzimas responsáveis pela cadeia respiratória, a gente tem as distonias, que são alterações musculares. A gente também pode ter epilepsias mioclônicas, doença do neurônio motor, a doença de Huntington, que também é uma doença neurológica degenerativa que afeta o sistema muscular, a síndrome de Melas, que é uma síndrome que tem envolvimento muscular do encéfalo e com diversos episódios de acidentes vasculares, de AVCs. Então, a maioria das doenças vai afetar o sistema neuronal, por causa da grande demanda de energia, e o sistema muscular. Então, a gente viu que a gente tem doenças neurodegenerativas e várias miopatias quando a gente está falando de mutação no DNA mitocondrial. E a gente também pode usar o DNA mitocondrial para análise forense. Como que a gente faz isso? Pensa comigo. Se a gente tem um material de difícil acesso, por exemplo, um corpo carbonizado, ou eu encontrei 2, 3 gotas de sangue secas, já velhas, como que eu faço isso? Cada célula tem uma molécula de DNA nuclear e tem aproximadamente 1000 moléculas de DNA mitocondrial. O que vocês acham que vai ser mais fácil de recuperar?
essa molécula única, grande, complexa de DNA nuclear, ou a molécula de DNA mitocondrial, que é muito mais simples e está em maior quantidade? Claro que a gente vai ter uma facilidade maior em recuperar o DNA mitocondrial de amostras escassas. O problema disso é que a gente viu que o DNA mitocondrial tem uma baixa taxa de recombinação, porque eu tenho sempre material materno, não tenho como fazer recombinação com material paterno. Então, um perfil genético de DNA mitocondrial pode ser encontrado idêntico em até 7% da população, o que dificulta o uso do DNA mitocondrial para identificação humana. Mas se eu já tenho uma suspeita, eu quero fazer uma confirmação e o meu DNA nuclear está muito degradado, o DNA mitocondrial pode ser usado também para análise forense. Então, galerinha, o que a gente falou hoje? DNA. Onde que ele está? Eu posso ter o DNA nuclear e a gente acabou de ver que, além disso, eu tenho o DNA mitocondrial. Bom, eles são diferentes, né? A gente sabe que o DNA nuclear é uma molécula grande, complexa, com uma estrutura de dupla fita helicoidal. O DNA mitocondrial também é uma dupla fita, só que circular, com uma taxa de recombinação limitada, porque a gente tem uma herança exclusivamente materna. A função do DNA nuclear é conter, então, o nosso código genético. Aqui, quando a gente falar em DNA mitocondrial, a gente vai pensar principalmente na manutenção da função da mitocôndria, responsável aí pela respiração celular. Por isso é que ela é tão importante para a célula e pode estar envolvida em diversas patologias, que vão envolver principalmente cérebro e músculo. E a gente viu que esse DNA tem, apesar de ter uma recombinação limitada, regiões hipervariáveis que podem ser usadas aí para ajudar na nossa identificação humana. Bom, galera, a gente falou bastante de DNA e agora chega! Próxima aula, o assunto é o irmão menos conhecido do DNA, mas não menos importante, o RNA. Qual a diferença dessa molécula para o DNA? Bom, a gente vê isso na aula que vem. Tá lá, galerinha. Tchauzinho!